bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, seu Rude. Começamos agora certinho, daquele jeito. O Rude aplicou uma pegadinha na última vez, mas agora já tá funcionando. Pra quem não me conhece, eu sou o Eluan. Oi, gente, eu sou a Mona, sejam bem-vindos ao Super Life. Ao canal Super Life. Canal Super Life. Todo episódio que sai aqui vira notícia no portal superlife.ig.com.br. É isso mesmo. E eu vou falar pra vocês uma coisa bem interessante. O canal Super Life, ele tem assim um jeitinho de entregar um entretenimento ou informações e coisas importantes. Então hoje o nosso convidado, falar pra vocês, tá assim, demais. Mas antes nós temos um recadinho. Só falar um pouquinho mais convidado, só porque a gente ficou 2 dias dentro do currículo dele. Que ali tem chão, gente. Um recadinho, Mona, por gentileza. É isso mesmo. QR Code na tela. Aqui, produção. Em algum lugar aqui. Esse QR Code é para você que quer ter um podcast, que quer gravar conteúdo, que quer gravar suas aulas do seu infoproduto. Procure a gente aqui, nesse QR Code, que além de tudo isso... Estúdio Sua Nova Ideia. Estúdio Sua Nova Ideia. Vai estar aqui preparado para vocês, assim, deixar com a sua carinha para você gravar o seu conteúdo. Inclusive, o ambiente está diferente. Tem livros aqui. Não mostra ainda a do meio, produção. Mas vai ter uns livros mostrando do nosso convidado também. Sim, nosso convidado hoje é muito interessante. É médico, especialista. A gente vai ter um super bate-papo aqui hoje. Presente o nosso convidado. Bora lá, Mona. então? Ele é médico ortopedista, especializado em coluna, mestre em saúde pública global, possui especialização em cirurgia de coluna, ortopedia e traumatologia. Além de um currículo impecável na área de saúde, é autor do livro Como Vencer na Vida, sendo apenas você, que o Eluan acabou de derrubar. Mas tudo bem. Nas redes sociais é conhecido como Dr. André Coluna. Seja bem-vindo, Dr. André Evaristo, o Doutor Coluna. Obrigado, eu adorei isso. Já saiu destruindo o livro aqui do doutor. Obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, a gente poder bater papo, discutir. Ainda bem que o senhor deixou 3 livros, Deixar né, doutor? a gente traz mais quando precisar. A gente deixa uns de presente pra vocês sortearem pra audiência. Muito bom. A galera gosta. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, também, é um prazer, é uma honra. A gente quer do começo, doutor. Pra gente ter esse storytelling que a gente gosta bonito. Como que o senhor começou? Como que o doutor André virou doutor André? Faz um tempo já, viu? A estrada... descobrir a idade. Não, eu não tenho problema nenhum, eu tenho 43 anos. Eu sou de 1980. Não, assim, em relação à medicina propriamente dita, meus pais são médicos. Tá. Meu pai é ortopedista, minha mãe é pediatra, então já é uma coisa que vem de família. Então já é uma coisa meio que... Já fui meio que criado para isso, mas eu acho que eu sou vocacionado. Tá. Eu acho que eu sou vocacionado para ser médico. O resto, a parte de empreendedorismo, etc e tal, aí veio se desenvolvendo com o passar dos anos. Assim, foi chegando num momento assim da minha vida em que a medicina não era mais suficiente para me trazer uma satisfação plena, entendeu? Aí você começa a buscar novos problemas ou novas Novos problemas, eu adorei. Uma dor de cabeça. Exatamente, mais problema, mais complicação, mais dor de cabeça, e assim, aí você começa... O mundo do empreendedorismo. Exatamente. Aí você começa a buscar outras coisas aí. Então, tipo, hoje eu e minha esposa, a gente tem 8 CNPJs. Então, Nem todos na área de medicina? Não, 2 são na área de medicina assistencialista, um é de tecnologia... 2 são de agronegócios, um de agronegócio convencional, o outro voltado ao mercado de crédito de carbono. Aí tem uma empresa de investimento global e 2 multinacionais aí para investimento no mercado financeiro. Quase que o senhor derruba mais, né? Você viu? Ele quer cair. É bastante coisa pra dar dor de cabeça. Bastante coisa. É das 5 da manhã à meia-noite todo dia. Quantas horas tem o seu dia? Tem várias horas. Não, mas não acho ruim, não. Eu não acho ruim, não. O pessoal reclama, assim, que tá cansado e tal. Não acho ruim, não. Assim, na verdade, assim... E outro dia eu ainda vi alguém falando isso. Eu nunca tinha visto ninguém falando isso. Mas, tipo, eu odeio dormir.
putz, apesar de eu saber como médico da importância de dormir... Como médico, é ótimo. Saber como é da importância de dormir, qual é da importância do sono, principalmente na fase da criança, do adolescente. Aí é outra conversa, aí é fundamental. Aí o pessoal da pediatria orienta o número de... Mas assim, eu como pessoa, eu odeio dormir. Eu acho que quando você está dormindo, tipo, é uma perda de tempo enorme. Se eu pudesse, eu não dormiria. Eu não sei, assim, apesar de eu ter uma religiosidade enorme, assim, não conheço também ninguém que voltou do outro lado e falou assim, não, eu particularmente não conheço. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar cada minuto e cada segundo, assim, para viver de uma maneira que seja plena. E como virou Coluna, o doutor Coluna? Pô, isso é legal. O meu pai é ortopedista. Aí eu fiz medicina, mas fiz medicina, assim, para ser médico. Não tinha... Ia pro geral, assim. Que eu queria ser médico primeiro, entendeu? Primeiro. Tanto que quando na faculdade você tem, por exemplo, assim, você tem um período que você faz estágios optativos, que você pode escolher... Eu não escolhi ortopedia para fazer clínica médica, porque eu queria ter um conhecimento mais geral. Aí acabei que eu fui fazer ortopedia. Dentro da ortopedia, depois de fazer ortopedia, meu pai faz quadril, não faz coluna. Eu fui fazer coluna porque o meu maior medo era ter uma cabeça sã e ficar preso num corpo doente. Tipo assim, isso não é uma coisa que realmente, assim, é uma ideia que realmente para mim é apavorante. Acho que o seu corpo, ele é a sua pior prisão. Aí a coluna, ela é a ligação entre o cérebro e o resto do corpo. Eu vou me ajeitar aqui. Feio. Aí cortou a ligação, acabou, entendeu? Então, assim, aí eu me apaixonei por essa área e eu fui fazer idealizado nessa ideia mesmo de manutenção de movimento, entendeu? Assim, a ideia era manutenção de movimento. Então, assim, às vezes a gente vê a questão de acidente, ferimento por arma de fogo. Aí o paciente fica paraplégico, tetraplégico. Aí a gente acha que o problema é só o não movimento, né? Assim, você tem essa ideia. Não é só isso. Exatamente, não é só isso. Você tem escara, você tem ferida, o cara deixa de ter ereção, a mulher trai ele não pode largar a mulher porque é a mulher que cuida. Então, tipo assim, a problemática é muito maior a cabeça dessa pessoa. Exatamente, do que só não mexer as pernas, entendeu? Então, assim, é uma área, assim, extremamente desafiadora e são pacientes, assim, altamente complexos. Então, assim, é uma área apaixonante, mas eu diria que não é para qualquer um, entendeu? Assim, você tem que ter... E não é o ato de operar em si, entendeu? Assim, fazer a cirurgia talvez seja a parte mais fácil do meu dia, entendeu? Assim, você lidar com a parte emocional... Existe um processo. Com as frustrações, eu acho que é mais delicado do que o ato de operar em si. Eu falei no início aqui pro doutor que esse podcast eu vou lhe mandar direto pra minha mãe. Não, sua mãe vai passar comigo. A consulta dela. Porque a minha mãe, eu acho que uns 3, 4 anos atrás, ela passou por uma cirurgia de coluna e realmente é o que o doutor tá falando. Não mexe só com o físico da pessoa. O mental dela, assim, mexeu muito. Porque ela fez a cirurgia para melhorar, mas na cabeça dela, piorou porque agora eu sinto mais dores. Isso, assim, e com as técnicas mais antigas, é que a gente vem revolucionando a cirurgia de coluna, né? Até pela instituição que eu trabalho, é conhecida mundialmente por revolucionar a medicina como um todo. Mas, se a gente for pegar a cirurgia de coluna pelos métodos tradicionais, ela teria o potencial de salvar o movimento, mas muitas vezes ela não tem o potencial de tirar a dor como um todo. Então, olha, esse paciente ele iria ficar tetraplégico, ou ele ia ficar paraplégico, aí ele operou, ele anda. Mas às vezes o potencial de dor é o mesmo ou aumenta. Por isso que depois a gente vai discutir neuromodulação, que é a solução para esse tipo de paciente crônico, talvez seja a solução para a sua mãe. Então, assim, realmente é um problema altamente complexo. Outra coisa, até em decorrência disso, tem um estigma social. Então, se eu chegar para você e falar assim, olha, aqui na porta tem um paciente com lepra. Você não sai dessa sala. Você fala, enquanto esse cara não sair daí, eu não vou sair daqui de dentro. Porque a gente tem a comunidade dos leprosos, que vem desde a época bíblica, etc. E tal. Da mesma forma, a tuberculose. Hoje, a lepra e a tuberculose é um tratamento de 6 meses com antibiótico. Na verdade, são 3, só que ele vem num comprimido hoje. Você não precisa nem tomar os 3 comprimidos. Olha só. Mas o estigma social ficou.
Isso Então, assim, perpetuou por muitos, né? exatamente, por gerações. Então, a cirurgia de coluna, ela tinha o potencial de salvar o movimento, mas não tirava a dor. Então, tem esse estigma associado. Então, quando você fica sabendo que você vai precisar passar por um procedimento desse, já é uma bala emocional enorme. Eu lembro que a tua mãe depois passou por psicólogo, psiquiatra até, sim, né? ela Tomando teve, remédio. ela entrou em depressão, muito é. forte mesmo, porque ela sentia dores assim. Estando parada, ela sentia Que o médico dores. falava, não é mais pra doer. E daí, Não, e a questão... medicamentos fortes, Não, e a né? questão é que é o seguinte, quando a gente fala de dor de coluna, de doença propriamente dita, assim, não é um desgastezinho, doença mesmo, como deveria ser o caso da mãe. É dor. Assim, não é assim a dor do entorse de tornozelo, não é a dor de assim... cair Não de é joelho. superficial. É dor excruciante, é dor insuportável. Se a gente for pegar... É claro que isso é uma coisa meio empírica, porque não teria como a gente medir exatamente. Mas é dito que a pior dor que tem é a dor do infarto, do miocárdio, que você morre. A segunda seria o parto normal. E a terceira é uma hernia de disco extrusa. Então, talvez seja a terceira maior dor que o ser humano é capaz de sentir, pô. Então, é uma coisa desesperadora. Pacientes como a sua mãe, que passaram por procedimento cirúrgico e, às vezes, não tiveram o resultado esperado a curto prazo e, às vezes, não tem a médio nem a longo. Tem paciente que tem tentativa de suicídio. Nossa, Por causa da dor. Por causa da dor. Assim, quando a gente vai falar de neuromodulação, que são tratamentos mais modernos, o que tira a dor do doente mesmo, o paciente chega para você, parece um adicto de droga. De tanta medicação que ele toma, ele não consegue falar, ele está sonado. Aí você fala, pô, esse cara é um dependente químico. Não é uma pessoa que está sofrendo. Então, cabe também ali, assim, às vezes, uma abordagem familiar. Então, assim, muitas vezes, eu peço para mandar chamar o marido, ou a esposa, ou a acompanhante, que eu falo assim, eu entendo, senhora, no caso que como se fosse sua mãe, tá? Senhora, a senhora tem que entender que, pô, é chato pro seu marido, porque você reclama o dia inteiro. Dona Tânia é o nome dela. Gênio é uma bosta, gênio é gênio, Dona Tânia, já vai avaliando a herança. Aí, você fala assim, você tem que falar pra gente, fala assim, é chato, porque você reclama pro seu marido o dia inteiro, ele não tem um minuto de paz. Por outro lado, fulano, ela sente a dor, então você também tem que ter um pouco de empatia, porque ela está sofrendo. Então, assim, essa relação é difícil para ambos os lados, entendeu? Assim, não é só o lado do doente, o familiar também sofre com isso, porque para ele é muito chato. Conjunto, Então, assim, às vezes você precisa dessa abordagem aí familiar. Agora, o paciente que tem um acompanhamento familiar e que tem um apoio familiar, geralmente costumam evoluir melhor. Também tá bem hoje. Não, ela tá bem. Graças a Deus. Vai um tempo melhor. Sim. Doutor, quais são as doenças mais comuns, assim, de coluna? Porque a gente tem aí... Hérnia, o senhor falou já, né? Hérnia, assim, o bico de papagaio, né? Que então, é muito conhecido. As doenças dos discos são as que são mais comuns. Aí você vai ter abaulamento, protusão, ruptura interna de ânula, até uma hérnia de disco extrusa, que seria, entre aspas, um caso de uma gravidade maior. E quando o senhor fala comum, é porque tropecei e pode dar? Não, é porque é comum mesmo. Tá. É comum mesmo. Se a gente for pegar em termos de estatística e você for fazer, por exemplo, um estudo populacional, aí você vai sortear 1.000 pessoas. 5.000 pessoas com mais de 65 anos. Você vai ter alteração do disco em 100% dos casos. Nossa. E não é 100% dessas pessoas que têm dor. Então, assim, você tem que entender qual é o sintoma do doente e a ressonância. Eu falo para meus alunos, se você operar a ressonância, vai errar. Você tem que operar o Eluan. Assim, ele é uma pessoa, ele tem características, ele tem individualidades. Tem paciente que tem mais dor, tem paciente que tem menos dor. Você tem que entender qual é o sintoma daquele indivíduo mais do que a imagem da ressonância em si. Talvez seja aí que a gente tenha um pouco de falha aí da parte médica em si. Ainda mais quando a gente fala dentro da estrutura de saúde que a gente tem hoje. Porque eu estou numa posição privilegiada.
Se você for passar comigo e você quiser sentar e ficar 1 hora conversando comigo, 1h30, eu tenho esse tempo para te dar. Você sabe que isso aqui é uma consulta também, né? Assim, eu tenho esse tempo para te dar. Dentro do nosso modelo de saúde, não é assim, né? Não é assim, entendeu? Então, assim, o cara tem 15 minutos, assim, às vezes aí não dá tempo de você. Então, assim, não é uma crítica ao profissional nem ao paciente, é ao sistema. Né? O modelo não funciona de uma maneira adequada, né? Então, e a pessoa identifica isso pelas dores que sente ou tem que passar? Assim, a gente tem as discopatías das doenças dos discos, que o pessoal chama habitualmente de hernia de disco, seria a mais prevalente. Depois a gente vai ter distribuições assim que seriam por faixa etária. Então você vai ter na criança e no adolescente. Na criança, se apresentador, você vai pensar num tumor primário, numa neoplasia. Ou num quadro de infecção, uma tuberculose, por exemplo. Na infância e na adolescência, na infância mais alta e na adolescência, são mais as deformidades, escoliose, as hipercifoses, cifescoliose, esse tipo de patologia. Você tem as patologias congênitas, que são as malformações ao nascimento. Aí, quando a gente pegar na fase do adulto jovem até a meia-idade, aí a gente vai ter mais o quadro das doenças do disco como as mais frequentes e mais prevalentes. E na terceira idade, a gente tem uma entidade que a gente chama de escoliose degenerativa, que é uma malformação associada a um problema do disco que todos nós vamos passar por isso. É que a gente pode passar por isso de uma maneira tranquila ou a gente pode passar por isso como um problema. Aí vai depender da forma como cada um envelhecer e da forma como cada um se preparar para esse envelhecimento. E as pessoas elas precisam passar por um médico ou elas conseguem se autodiagnosticar? Não, assim, o que eu costumo dizer assim, que a gente tem aquela questão da hipocrisia, né? Tipo, não dá para ter a questão da hipocrisia, né? Mas se a gente for falar assim de uma maneira, tirando a hipocrisia, assim, que eu poderia falar assim, olha, qualquer sintoma procure um médico. Não vou falar isso, né? Porque a verdade não é essa. Eu costumo falar de intensidade e duração. Então, se você tiver uma dor em uma região do tronco que seja de forte intensidade, você tem que procurar um médico. Tá. Se você tiver uma dor que ela não seja de uma intensidade elevada, mas esteja durando por um tempo maior, você tem que procurar um médico. Eu fiz o dever de casa, eu vi que o senhor postou sobre como identificar uma hérnia também, né? Tem. Agora que você falou do bico de papagaio. O bico de papagaio é interessante, que o bico de papagaio não é doença. Ah, é? Não é doença. O bico de papagaio é uma imagem de raio-x que parece o bico de papagaio e, na verdade, é um mecanismo de defesa do organismo. Olha só. Então, assim, a minha mãe, ela operou por causa de bico de papagaio. Então, mas não precisava operar. Aí a gente vai voltar para a questão do tempo. Tá. Entendi. Exatamente. Tá. Então, assim, por exemplo, cada célula ela só sabe fazer uma coisa. Então, por exemplo, o osso ele só sabe fazer osso. Se ele é agredido, ele faz osso. Ele não sabe fazer outra coisa sem ser fazer osso. Então, você tem uma instabilidade, você tem uma frouxidão, você tem uma deformidade, você tem uma doença do disco, ou você tem alguma coisa que agride aquele osso. Ele, como mecanismo de defesa, ele forma osso. Quando ele forma osso, ele vai formando osso para tentar estabilizar aquele segmento, para tentar fundir uma vértebra na outra e estabilizar aquele segmento. Essa tentativa do organismo de corrigir a instabilidade, corrigir a frouxidão, corrigir a deformidade, quando você olha numa imagem de raio-x, ela parece um biquinho de papagaio. Ou alguém achou que parecia, mas parece. Alguém achou e deu nome. Deu nome. Só que o que acontece? Isso daí também é uma coisa que caiu no gosto popular. Então você vai no pronto-socorro, o médico fala, o que você tem? Bico de papagaio. O cara fala, bico de papagaio. Acabou, tá resolvido, não precisa explicar. Então, assim, o bico de papagaio é um diagnóstico que a gente dá no pronto-socorro quando você quer se ver livre do doente e não quer explicar. Né? Então, assim, é uma maneira mais simples. Mas o bico de papagaio é uma tentativa do organismo de resolver um problema que ele, ou uma agressão que ele está sofrendo. Não é uma doença em si. Entendi. E, normalmente, as pessoas que... Você falou que não é uma doença, mas as pessoas operam? Não, pelo bico de papagaio, não. Por algum outro motivo, então. Algum outro motivo, que seria a causa. Tá, entendi. É como se o bico de papagaio fosse o sintoma. Tá. Ou fosse a imagem que eu vejo. Eu tô com uma dor de cabeça, mas é mais a fundo disso. Exatamente. Entendi. Então, seria mais ou menos isso. Então, você não vai operar um bico de papagaio. Tá. E eu te fiz uma pergunta antes no sentido de como que as pessoas realmente identificam um problema assim? É a partir dessa dor? Assim, a dor é o sintoma inicial. Tá. O sintoma inicial vai ser dor. Aí você pode ter dor cervical, torácica ou lombar.
Se você tiver uma dor cervical na região cervical, pescoço, com uma duração longa, num paciente aí de 20 a 60 anos, tem Não tem uma idade... não tem uma idade, nenhum período. Tem uma forte indicação de ser. Você vai ter uma dor cervical, irradiação para o braço, formigamento na mão, pode evoluir com perda de força e pode ter outros sintomas neurológicos, né? Alteração de marcha, tremor de extremidade, perda de coordenação de movimentos finos, etc. e tal. Quando é na lombar, aí geralmente são casos de dor mais aguda, com irradiação que começa na ponta da nádega, desce pela região posterior da coxa, panturrilha, vai na sola do pé e chega até o dedão. Que é o que o pessoal chama de nervo ciático, que é outro diagnóstico que nem bico de papagaio. O que você tem? Ah, você tem nervo ciático. Todo mundo tem, todo mundo tem. Dois, um de cada lado. Nome nervo ciático, virou popular também. Exatamente, virou popular. Mas assim, a dor é a dor no trajeto do nervo ciático. Todo mundo tem dois. Mas não existe a doença nervo ciático. Né? Assim, existe uma hérnia de disco que está comprimindo uma das raízes do nervo ciático que vai dar essa irradiação característica para a perna, quando é nervo ciático. Vai ter a dor lombar, irradiação para a perna, pode ter formigamento, perda de força, perda de movimento, alteração de urina, esfíncter anal, esfíncter vesical. Então, assim, são quadros que eles podem ir evoluindo aí ao longo do tempo. Então, você e tem... a prevenção, doutor, de tudo isso? Assim, o principal componente é o genético. Então, se você vai ter uma doença... Que bom que o senhor não falou academia, doutor. Não. Então, se você vai ter um problema na coluna, o principal fator é o genético, indiscutivelmente. Só... Alguém da família teve. Não. Não é uma genética, assim, autossômica dominante, assim... você tem, o seu filho vai ter. Não. Tá. Juntou milhões de genes da sua mãe com milhões de genes do seu pai e deu você que tem essa predisposição genética a ter. Entendi. Claro que se você tem essa predisposição genética a ter, estatisticamente seu filho tem uma chance maior de ter, mas não é obrigatório que ele tenha. Vai depender da junção dos genes dele. Mas o principal fator é o genético. Só que eu não consigo mexer na sua genética. Eu não tenho como manipular você geneticamente. Então eu tenho que agir nos outros fatores. Os outros fatores é o que a gente chama de uma doença multifatorial. Então, são todas as agressões que essa coluna vai sofrendo no decorrer de uma vida. Então, você tem excesso de peso, má postura, falta de atividade física, o tipo de atividade profissional. Você tem excesso de atividade física, você tem excesso de treino, você tem treino feito errado. Então, você tem um trauma na infância, um acidente automobilístico. Então, é uma somatória de fatores durante a vida do indivíduo, somado a uma predisposição genética que vai ter aquele fim trágico, que é uma doença discal, uma degeneração grave na coluna cervical, torácica ou lombar. Eu vou fugir um pouquinho da pauta, doutor, porque é uma curiosidade minha mesmo. Pode vir, vamos lá. As pessoas que elas sofrem um trauma, assim, elas acabam ficando paraplégicas e tal. Não existe um tratamento, né? Não existe. Assim, mas se trata de mental, daí também alguma coisa? Não existe. Se você tiver uma lesão neuronal completa, cortou, acabou. Não tem volta. Assim, eu acompanhei a fase inicial do que eu estava nos Estados Unidos na época, eu acompanhei a fase inicial dos tratamentos com célula-tronco, que a gente tinha, assim... Nossa, uma esperança enorme. Os resultados foram muito ruins. Não existe uma cura, nada. A gente tem resultados muito bons com a aplicação de célula-tronco e de imunobiológicos para doenças articulares, que nem ombro, joelho, quadril. Para essa, eu até fiz um tratamento no meu ombro, ficou excelente. Para esse tipo de articulações, a gente tem. Para patologias da coluna ou lesão medular, os resultados de célula-tronco são pobres. A gente tem a neuromodulação, que são chips que são implantados para aumentar a estimulação e para reprogramar aquela medula. E a gente tem casos de paraplégicos que voltaram a andar com esse tipo de tratamento, esse tipo de tecnologia. O senhor fala sobre isso, inclusive, também, né? Sim, mas assim, não, esses casos da pergunta que você está me fazendo, não é... eu pegar um paraplégico, instalar um implante e ele vai sair andando. Não. São casos selecionados de pacientes que ficaram dentro da universidade por 6 a 8 meses. Aí você tem que fazer uma interface cérebro-máquina, aí você tem que aprender como funciona aquele cérebro, aquela máquina, e a partir daí você vai reprogramar. Então, ainda não é uma tecnologia disponível para todos, mas é uma grande promessa. É o que está mais avançado. É o que está mais avançado em termos de você conseguir pegar esse paciente que é paraplégico por uma lesão parcial ou quase total, ou que eu ainda tenha um pertuito.
Tá. Já para lesões assim mais simples, então assim, eu não tive uma paraplegia total, minha perna esquerda ficou mais fraca. Ou a minha perna esquerda ficou espástica contraída. Aí sim a neuromodulação já é uma realidade, você consegue fazer programações em que você consegue Devolver de uma um- maneira artificial você consegue aumentar o movimento. Como assim artificial, doutor? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você perdeu 50% da força motora do seu pé esquerdo. Tá. Perfeito. Então assim, eu não posso imaginar a medula como um interruptor que eu desligo. Tenho que imaginar como uma tela dessas. São bilhões de pixels. Cada pixel é uma lampadazinha. Cada lampadazinha é um neurônio que vai ativar X fibras musculares. Então vamos supor que metade dessa tela se apagou. Tá. Eu tenho como potencializar o estímulo, então eu coloco um eletrodo, eu coloco um chip que vai jogar um estímulo maior para aumentar o estímulo que chega na parte distal da lesão. Vou te dar um exemplo melhor. Tá, não, eu tô imaginando. Eu entendi. Tá. Não, eu vou te Acho dar, que fica vou- aqui que nem na nós, verdade, eu vou assim, te dar ó. um exemplo melhor e um exemplo assim, de como funcionaria na prática. Então, Tá. vamos supor que você pensa em levantar o pé, aí você pensa em levantar a mão, aí ele levanta. Aí relaxa. Levanta, Só relaxa. comando. Então, quando eu penso, a musculatura contrai, depois ela relaxa. Ela contrai, ela relaxa. Por exemplo, eu posso fazer uma frequência de onda tão grande que ela vai contrair e não conseguir relaxar. Então, ela contrai, a hora que ela vai relaxar, ela contrai, a hora que ela vai relaxar, ela contrai. Então, eu estou causando um aumento de força não natural. Entendi. Então, entendi. você sente que o seu pé está mais forte, mas ele não está Mas mais não forte. tá. É que ele não relaxa porque eu não dou entendi. tempo de relaxamento. O contrário também é verdadeiro. Você tem algumas doenças neurológicas ou outros casos que eles cursam com espasticidade. É a contratura. Uhum. Você também tem como programar essa medula para trazer um relaxamento. Então, tanto uma verdade quanto a outra são verdadeiras. Isso tudo nessa neuromodulação. Isso tudo com neuromodulação. Você consegue melhorar a função urinária desses pacientes. Então, assim, às vezes você tem programação que você aperta e contrai e o paciente urina. A depender do nível que você colocar, você tem mulher que tem orgasmo ligando o aparelho. Nossa, isso vai implantado na medula. Na medula. E só para ilustrar ainda para mim. Daí existe uma programação para isso? Como- Depois a gente pode tentar, a gente pega umas ilustrações, eu te mando, a gente tem isso? Você a gente põe, se colocar, A gente coloca, a gente faz. põe. Mas assim, você tem um eletrodo, Tá. esse eletrodo ele é implantado ou na coluna cervical, ou na torácica, ou na lombar, ou ele pode ser implantado periférico em raízes, que aí é um eletrodo filamentoso, é um chip. Tá. Esse chip tem um fio e esse fio é ligado num gerador, que na verdade é um computador de altíssima geração. Aí esse computador ele vai programar os impulsos elétricos e vai reequilibrar e reestabilizar ou aquela função, ou aquele movimento, ou aquela motricidade. Então, você vai ter várias indicações. Você tem angina, que é dor cardíaca, que é refratária a tratamento. Você tem praticamente todos os tipos de dor crônica complexa. Você tem síndrome regional complexa ou síndrome simpática reflexa. Você tem dor crônica por Feilbeck Syndrome, que é falha de cirurgia de coluna, que é mais evidente. Você tem para paciente que teve herpes zoster, que ficou com sequela, para artrite reumatoide, que ficou com sequela, para dor pélvica crônica, que não responde a outros tratamentos, para bexiga neurogênica, que é aquela paciente que acaba ou aquele paciente acaba perdendo urina, mas você não consegue um tratamento com medicamento ou com outros tipos de cirurgia. Então, assim, a gama de possibilidades de tratamento é muito grande. E essa tecnologia já tem aqui no Brasil também? Tem, há muitos anos. Ah, isso que eu ia Há perguntar. muitos Mas anos. ela, Essa ela tecnologia, é acessível, não. É doutor? acessível. Essa tecnologia, ela sofreu um boom. Há mais ou menos de 10 anos para cá, ela sofreu um boom. Tá. Agora, de 2 anos para cá... 2 a 3 anos para cá, a gente teve um upgrade muito grande em termos de tecnologia. Então, Inteligência artificial, essas coisas? não, eu digo, é que nem tipo, você pegar um Motorola tijolão para um iPhone 15, você tipo assim... Fizeram boa diferença na tecnologia. Porque assim, o que acontece é o seguinte, você vê... eu vou usar um exemplo, acho que nem existe mais, por exemplo, você tinha o Gol, aí você tinha o Gol geração X, Y, Z, A, B, C, porque tipo, mudava um farol, mudava um não sei o quê, mudava não sei o quê. Você não lança uma Lamborghini todo ano, porque assim, quando o salto de tecnologia é muito grande e são produtos muito caros,
você tem um intervalo, você tem um gap Esse até tempo que você consiga evoluir nessa tecnologia. Então, assim, de 2 a 3 anos para cá, realmente a tecnologia ficou muito maior e assim, a qualidade de vida desses pacientes ficou assim, absurdamente melhor. O manuseio com o equipamento ficou muito mais tranquilo. A facilidade, a comodidade ficou muito melhor. É um aparelho, é um gerador que vai ficar embaixo da pele. Ele era uma coisa grande, hoje ele é uma coisa pequenininha, nem Um shape, incomoda você o falou, paciente. né? É. Pequeno. Então, assim, a qualidade da terapia ficou muito, muito melhor. É coberto pelo rol da ANS, então é de cobertura obrigatória das operadoras de saúde. Ah, sim. Difícil você conseguir um tratamento desse pelo SUS. Tá. Mas assim, ainda tem, até tem. Eu acho que tem um ambulatório em São Paulo que faz, se eu não me engano, é no HC, nas novas Muito clínicas tem. importante Mas falar assim, sobre isso. mas assim, pelas operadoras, pelo convênio obrigatório da operadora de saúde, é de cobertura obrigatória da operadora de saúde. Se a operadora de saúde se negar a cobrir, qualquer advogado vai fazer uma liminar e o juiz vai Resolve. determinar que seja implantado. Perfeito. E o quanto o chip ajuda? Porque antes não era. Você falou que é uma tecnologia de 10 anos. Não, assim, na Antes verdade, fazia o como? na verdade, assim, é uma tecnologia, a tecnologia assim, se você for pegar os primórdios, ela tem mais de 20 anos. Tá. Assim, os primeiros casos em que foi testado a terapia medular, pô, eu não vou te saber de precisar o ano, mas é até uma história interessante. Começou com um cara meio Frankenstein, começou com um cara. Fazendo, mexendo na coluna. Começou com um cara Voluntário. utilizando enguias elétricas para gerar uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica ia ser feita no tecido neurológico para ver a resposta. Meu Começou Deus. assim. Mas é como a maioria dos estudos, assim. Há né? 50, 60 anos atrás. Que a gente tem esse tipo de terapia no Brasil, dos estágios muito iniciais, eu acho que já tem uns 20 anos. De 10 anos para cá, realmente a gente tem um crescimento maior. Agora, a gente faz muito de 10 anos para cá. Agora, de 2, 3 anos para cá, o upgrade da tecnologia foi muito grande. Os resultados clínicos são mais ou menos semelhantes, mas assim, o conforto do paciente é enorme. É como você vê as próteses para amputado. Então você tinha, por exemplo, assim, você tinha aquela prótese para amputado antigamente, que nem a do Roberto Carlos, sei lá. Que era um pedaço Tipo da perna de pau do pirata para o que você tem hoje, que o cara às vezes Nem percebe. Não, ele às vezes sim, nem percebe. Mas você tem aquelas horas, por exemplo, que o cara corre mais rápido com uma perna amputada do que um corredor Que a gente. Exatamente. Então, assim, tipo, é um salto da tecnologia, não é da terapia de como você colocar a prótese no coto amputado. É da tecnologia do implante em si. E quando a gente fala de tecnologia, você vê as outras doenças que sempre falaram, nunca vai ter cura. Você vê algumas coisas, alguns testes, pelo menos em pesquisa, tipo, a AIDS talvez com uma possibilidade de cura, o câncer com algumas possibilidades futuras de cura. Existe uma possibilidade futura de uma pessoa paraplégica, tetraplégica, voltar a andar assim? Existe uma tecnologia disso? Sim. Como que você vê isso? Pô, Como assim, que você vê aí você é difícil de eu conseguir te responder um negócio desse, né? Porque é uma coisa que não mexe tem. diferente. Que assim, que a gente não tem. O que a gente tem é resultados excelentes assim, em várias formas de tratar esse paciente. Se você pegasse um paciente paraplégico há 30 anos atrás, pô, era uma vida horrível. Hoje, pô, você tem cadeiras altamente leves, que você transporta com facilidade em qualquer veículo. Sim. Você tem até Uber para que tem cadeira de rodas, entendeu? Então, assim a medicina ela vem evoluindo de uma maneira rápida. A neuromodulação é uma esperança de tratamento para esse tipo de pacientes, para que você tenha, e a gente já tem casos que voltam a andar. Mas dizer para você que uma lesão medular completa, o cara tomou um tiro na coluna e não sobrou nada de medula, e esse paciente vai voltar a andar, é difícil. Mas, por outro lado, a medicina, hoje ela pesquisa coisas que beiram a irracionalidade. Então, você tem desde pesquisas de você fazer surreal, assim. É surreal de você fazer um download cerebral e colocar num avatar, entendeu? Assim, Elon Musk tá aí pra... É possível. Assim, a mesma tecnologia da neuromodulação, o mesmo chip que usa para neuromodulação, o Stephen Hawking utilizava. Massa. Então, e é simples de você implantar.
Aí, por exemplo, você começa a trabalhar com aquele paciente, a maioria da nossa audiência não vai nem saber do que a gente está falando, mas tudo bem. Mas a gente tinha aquele videogame dos primórdios, antes do Atari, que era tipo uma bolinha que você virava, aí o pauzinho subia assim, aí ia batendo na bolinha, batia na parede, voltava. Sim, que ficava batendo. Exatamente. Então você começa... Tem muita gente velha aqui, doutor. Acho que a molecada não vai jogou ontem, Mona a molecada vai ver. Aí o que acontece? Você começa a ensinar o paciente a falar assim, pensa pro pauzinho subir. Tá. Aí pensa pro pauzinho descer, pensa pro pauzinho subir. Aí ele vai aprendendo assim, ó, essa onda cerebral quer dizer subir, essa onda cerebral quer dizer descer. Aí você vai programando até ele pensar no A, no B, no C, ele pensar na palavra, aí você pode chegar numa interface do cérebro com a máquina, como do Steve Hawking, que ele pensava e a máquina falava ou escrevia. É isso que eu ia perguntar, doutor. Existe algum tratamento, até psicológico, para os pacientes que fazem esse tratamento com neuromodulação? Assim, psicológico para esses pacientes, não. Na verdade, depois que eles implantam, eles resolvem os problemas psicológicos que eles tinham da doença. Essa é a verdade. Agora, os sistemas de neuromodulação, a gente não sabe ainda o mecanismo exato, mas eles melhoram o quadro de depressivos graves. Então, você tem pacientes depressivos graves que são pacientes suicidas, que tinham altos níveis de... tomavam alto nível de medicação, e você instala o neuromodulador e eles têm melhora do quadro depressivo. Muitos abandonam o remédio, muitos diminuem a quantidade de remédio, mas a gente não sabe exatamente qual é o mecanismo. Porque, teoricamente, o impulso elétrico ele tinha que funcionar dali para baixo, ele não tinha que subir. Mas, por alguma razão, tem uma neuroplasticidade e esses pacientes melhoram, inclusive, de quadro depressivo. Olha só. E, doutor, a gente estava nos bastidores falando um pouquinho sobre o exoesqueleto, né? Que até a gente deu o exemplo da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo, o cara chutou, exatamente. Mas o senhor deu altamente funcional. Tá, mas o senhor deu um exemplo porque as pessoas elas acabam gostando muito. Então, assim, a maior aplicabilidade hoje seria para uso militar. Sim. A maior aplicabilidade hoje seria para uso militar. Se eu não me engano, eu posso estar falando uma inverdade, mas assim, eu acho que os primeiros trabalhos de exoesqueleto foram nascer em São Paulo. Hoje, depois venderam a patente. Hoje a aplicabilidade maior é para uso militar e já tem uma aplicabilidade real. Você tem, por exemplo, um soldado que levanta 10 vezes o peso dele utilizando um exoesqueleto. Ele pode não ter a mesma agilidade, mas ele tem muito mais força e desempenho e precisão, por exemplo. O problema de você colocar ele no paraplégico é que o paraplégico ele não gosta de usar o tetraplégico porque ele passa a ser o centro das atenções. Então você vê alguém entrando com exoesqueleto no shopping, não tem um que não para falar, nossa, olha, tira foto. Aí essas pessoas, do ponto de vista emocional, ele não se sente bem. Aí ele prefere, por exemplo, ir de cadeira de rodas no shopping, porque ele chama menos atenção do que se ele usar um equipamento desse. Então, os que têm acesso a isso não gosto de usar por essa razão. Fora a questão do custo do não faço ideia de quanto custa, mas são milhões. Hoje esse equipamento ele é grande, mas existe a possibilidade de com o tempo, tecnologia, ele ainda... acredito que tenha. Se a gente for pegar um gerador nuclear para gerar energia elétrica, é uma coisa gigantesca. Eles minimizaram para colocar numa ogiva nuclear para uma bomba. Então, assim, eu acho que essa possibilidade existe. Não sei quanto tempo vai tomar. Não sei quanto tempo, né? E, assim, a medicina... Não, assim, mesmo na medicina, tudo envolve a questão financeira, né? Então, assim, tem que ver se isso, do ponto de vista comercial, vai ser interessante. Porque, assim, o médico, como a gente estava falando no começo, o médico, ele faz aquilo baseado na vocação. Ele é vocacionado para fazer aquilo, ele quer o bem-estar do próximo, etc, etc, etc e tal. Mas o que move o business é a indústria. A indústria não tem empatia nenhuma, a indústria vê números, a indústria vê lucro. Assim, tem que ver se isso daí vai ser lucrativo. Se for lucrativo do ponto de vista financeiro, a tecnologia vai se desenvolver. Se não for, não vai. Infelizmente. Simples na realidade, né? Infelizmente, mas tipo, a verdade é meio que essa. E quais são os maiores mitos, assim, da galera chegar pra ti? Chega uma dorzinha nas costas, chega de tudo. Quero operar, chega muita coisa. Em coluna, tipo, o que não falta é maluco. Imagina. Até porque quando você tem ansiedade, quando você está ansioso, isso daí vai causar uma contratura muscular.
Aí dá muita dor cervical, porque o cara fica com aquela tensão. Então, pô, que eu atendo 10 malucos todo dia, maluco de internar mesmo. Caramba. Mas assim, eu adoro. Mas de 10, um realmente precisa disso. Não, assim, menos. Assim, ó, Nossa. se você for pegar hoje, estatisticamente falando real, a minha taxa de conversão cirúrgica é entre 2% ou 3%. De todas as consultas que você De faz. todas as consultas, de todos os pacientes novos que eu pego, eu opero 2% a 3%. Então, 97% a 98% dos casos com perda de peso, atividade física, orientação, mudança dos hábitos, controle da ansiedade, o problema é resolvido, pelo menos ao ponto da pessoa não precisar passar por um procedimento mais agressivo. Hoje em dia, a gente também tem vários outros métodos terapêuticos. Então, você tem bloqueio foraminal e facetário, que são infiltrações guiadas por tomografia. Você tem, que não é a laser, mas que o pessoal chama de microcirurgia laser, que são eletrocautérios, que você vai fazer terapias intradiscais e queimaduras discais. Você tem o que a gente chama de risotomia, que você vai queimar os ramos sensitivos para diminuir a dor. Você tem vários procedimentos que são feitos com agulha ou picada ou com um cortinho de 1 a 2 milímetros, que você vai tratar a dor para permitir uma reabilitação e vai evitar um procedimento mais agressivo. Então, assim, isso daí realmente a gente tem acesso hoje. E outra coisa que é muito importante é que a qualidade das medicações melhoraram muito. Então, assim, muitas doenças o cara consegue controlar ela só com o uso de remédio contínuo a longo prazo. Entendeu? Então, assim, eu acho que... E doutor, viralizou um monte de vídeo na internet agora daquelas pessoas que vão em quiropratas e tal, e dá aquelas estralas e acaba virando assim. Eu tenho um amigo... Tem até aquele do cara dando umas marteladas, né? Nossa, pô, dá muita aflição, eu não consegui assistir até o fim. Eu queria saber a opinião do doutor, uma opinião sincera, porque assim, Então, assim, é um tratamento também, então, mas... assim, ó... Não é pra falar mal dos quiropratas, eu tenho um amigo... Não, mas eu não essa pergunta é péssima de responder. Vou ganhar 85 mil haters, entendeu? Mas a questão é a seguinte, se a gente for pegar a quiropraxia em si, nos Estados Unidos ela é indicada pelo médico. Tipo, o médico pede, eu quero que você faça quiropraxia. Assim, não tem como você contestar que muitos pacientes se beneficiam clinicamente deste tipo de procedimento. O que acontece é que ela está indicado para aquele paciente que ele tem dor, você fez a investigação e você não achou nenhuma doença grave. Aí esse paciente ele pode ter indicação e pode se beneficiar. Por outro lado, se você tiver, por exemplo, uma hernia de disco extrusa, o disco eu costumo falar que é como se fosse um chiclete babalu. Uma membrana dura, um núcleo gelatinoso e ele vai funcionar como um amortecedor de impacto. Quando a gente fala de hernia de disco, é essa estrutura que ela explodiu e o conteúdo vaza. Quando ele vaza, ele vai comprimir a medula, uma estrutura neurológica. Você já tem um disco, ele explodiu, já perdeu a altura, vazou, já está comprimindo a estrutura neurológica e for fazer uma quiropraxia, o cara pode sair tetraplégico. Sim. Então, assim, eu não é que eu Consulte sou... um médico antes. Exatamente. Assim, né? Consulte antes de fazer, porque geralmente o caminho é o inverso. Doutor, depois da coluna. Exatamente. Então, é aí que está o problema. Então, assim, não é que eu sou contra o procedimento. Eu acho que é excelente e tem evidências que realmente melhora a dor em pacientes que não têm uma patologia grave pré-estabelecida. Se tiver uma patologia grave pré-estabelecida, você pode estar caçando uma lesão. Aí é o que eu costumo dizer. Eu sou até cidadão da cidade de São Caetano. Se você for entrar no meu CRM, eu tenho o endereço da minha casa, pô. Assim, não tem como fugir, doutor. Não, tipo, eu não me escondo, pô. Porque, tipo, como a gente tá falando no começo, que eu sou filho de médico. Tipo, eu fui criado com meu pai falando, médico não se esconde. O meu celular fica ligado 24 horas por dia. Tipo assim, eu não me escondo. Se você for em São Caetano, eu trabalho em São Paulo, mas São Caetano, e você perguntar, você vai chegar no meu apartamento, pô, e eu vou descer para te atender de bermuda. Entendeu? Assim, a questão... Mas, só te interrompendo, doutor, não é todo mundo que faz isso. Isso é algo do senhor mesmo, assim, diferenciado né? mesmo. Sim, mas assim, a questão não é essa. A questão é que se eu fizer alguma coisa errada em você, Luan, você faz uma reclamação no CRM e eu vou ter que me responder ao conselho de classe. Eu vou lá, eu posso ser considerado que eu estou certo, eu posso ser considerado que eu estou errado, a depender do caso.
Se você for num quiroprata e ele fizer um movimento brusco e você ficar paraplégico, vai reclamar para quem? Não existe um conselho, né? Até tem o conselho de fisioterapia em alguns casos, mas assim, tipo, qual é o grau de punição? Assim, como esse profissional ele vai te indenizar? Qual é a capacidade dele de te indenizar dentro de uma lesão? Quem vai configurar que aquilo foi um erro que desencadeou isso? Então, tipo, é uma situação meio complexa. É como se você comprasse um carro que não tem um pós-venda. Sim. Então fica aí Então, a comprasse um Peugeot. importância. Então fica aí a importância de, antes de tudo, consultar um médico. Agora, você consultando um médico, você não tendo uma doença de uma gravidade maior, eu acho que é um tratamento totalmente válido, que faz parte, que os resultados são bons e que traz alívio e melhora para muita gente. Do mesmo jeito que eu recebo muita pergunta do pessoal falando assim, doutor, eu não posso fazer crossfit. E eu vejo um monte de gente reclamando que... E um monte de colegas meus dizendo que não pode, crossfit é ruim, crossfit dá lesão. Não, crossfit é ótimo. Se você já tiver um preparo físico que te permita fazer o crossfit. Então, tipo, começa com a hidroginástica, passa por uma natação, aí você vai na musculação, aí você contrata um personal... Mulher, de preferência, né? Aí você contrata um personal, aí você melhora a sua qualidade de vida, aí você está num nível bom de atividade física, aí você vai para o CrossFit, você vai ter um resultado excelente. Se você sair de 10 anos de sedentarismo para ir pular do chão numa caixa, tipo, você não vai ser. Ela tá dando risada. Porque não tem a necessidade. Porque aconteceu isso. Ficou, acho que umas 2 semanas sem andar direito. A minha assistente, a Ana Paula, a minha assistente minha sócia, ela é chefe da minha equipe de fisioterapia. E ela é uma das melhores do Brasil em CrossFit. Pô, ela levanta um peso. Aí outro dia ela mostrou pra mim uma foto que ela tava tipo segurando numa argola, assim, aí ela puxava a perna, assim. Eu falei, Ana, se eu fizer um desses, eu já travo na argola, que o SAMU já tem que me tirar da argola. Eu fui fazer uma aula experimental, doutor. 2 semanas sem andar. Eu fui fazer uma aula experimental, ela falou, tudo bem, eu vou pegar leve com você. Eu não fiz 1 hora, eu fiz meia hora. Então, eu falei, meu Deus, eu saí de lá assim. E outra coisa, quando a gente fala em relação ao CrossFit, especificamente, a gente tá falando aqui brincando, mas eu acho que o exemplo é super válido. Também vai depender do professor. Assim, do bom senso do professor, impacto, né? E de quem está te tratando, te acompanhando. Entendeu? Então, assim, isso daí também é uma coisa que a gente vê muito. O cara vai comprar um carro. Aí ele sabe até qual é a marca da lâmpadazinha do pisca-alerta. Agora ele vai no educador físico, ele vai no médico, ele vai no cirurgião. E ele não tem referência nenhuma daquilo, entendeu? Então, assim, tipo, ele está preocupado com o bem, mas com o corpo dele ele não se preocupa com quem trata. Quem é aquele profissional? Onde ele se formou? Ele está inscrito no conselho? Ele tem registro na sociedade? Você deu o exemplo do CRM mesmo. Te acho em tal lugar. Exatamente. Então, assim, quem é aquela pessoa, entendeu? Mas, doutor, tirando o CrossFit, a atividade física, assim, ela... Tudo bem que a gente falou que é genética, mas... Não, a atividade física é uma coisa que, assim, tipo, não existe como um ser humano não fazer atividade física regular 3 vezes por semana hoje. Tá. Não existe, assim, não existe. Não tem... É o praxe para qualquer... não tem desculpa ou justificativa para você não fazer atividade física hoje. Assim, e o problema é o seguinte. Pega 1920. Um exercício simples. Você vai lá no Museu do Ipiranga e você vai ver lá. Dona Joaquina, não sei o quê, 1900, não sei o quê, ali na época de 1920. Expectativa de vida da mulher, 41 anos. Hoje, expectativa de vida, 80. Expectativa de vida é média. Então, quantas mulheres morrem por feminicídio, atropelamento, etc. Então, se a média é 80, quantas não estão vivendo 100, 102, 103, 108? Então, a nossa geração, a medicina não vai deixar você morrer. Então, cateterismo, remédio para pressão, remédio para colesterol, etc, tal, você vai viver 108, 109, 110 anos nesse corpo aí. Até hoje a gente não tem o upgrade para o Avatar. Ainda. Então, assim, como que você vai chegar lá na frente? Então, assim, a gente voltar para aquela história, você ficar preso num corpo doente com uma mente sã. Deve ser apavorante. Então, cuidar da máquina é fundamental. Assim, eu não acho que tenha explicação. Aí a gente pega, às vezes, um público mais velho. Mas eu não gosto da academia porque eu tenho vergonha, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Tudo bem, pô.
isso daí hoje já não é uma desculpa. Não estou dizendo que é o melhor caminho, Sim. tá? O melhor caminho é você ter um profissional que te acompanhe. Mas hoje, se você for no shopping, numa dessas lojas aí de grandes marcas aí de esporte, com R$100 você compra 20 pesos. Você digita no YouTube o tutorial lá, como fazer exercício em casa, com Acha peso. tudo. Você faz na sala da sua casa, pô. Então, tipo, isso daí não é uma desculpa. Assim, então, assim, eu quero fazer o aeróbico, eu vou andar, depois eu vou andar 3 minutos e correr aí eu vou intercalando até que eu corro, eu faço aeróbico. Sim. Não preciso da academia. YouTube O também. YouTube vai me ensinar como que eu faço Zumba, musculação. se quiser. Exatamente, pô, Sim. é super forte. Assim, Sim. não fazer atividade física, eu acho que não é uma opção hoje, ou pelo menos não é uma opção inteligente. O que eu falo é o contrário. Eu falo assim, olha, eu vou te operar para você fazer atividade física. Assim, não dá para você não fazer atividade física. Porque às vezes, por exemplo, você estava falando de paciente louco, às vezes eu vou lá e explico tudo, eu falo assim, então, no seu caso é assim, ó, ou opera ou vai para academia. O cara fala, eu quero operar. Então eu falo, não, amigo, eu tô te Nossa, explicando. Os caras é o contrário. Você fala assim, não, doutor, eu não quero operar, eu vou na academia. Né? Caraca, palpitando. É porque a recuperação de uma cirurgia na coluna, ela não é nada fácil. É, assim, para cirurgias tradicionais, que você coloca parafuso, pino, é uma recuperação. Quando você faz microcirurgia, microscópio, endoscopia, prótese de disco, que são implantes que mantêm a mobilidade, você tira o disco doente, são recuperações diferentes. Entendo. Assim, é que a sua mãe, pela própria idade, às vezes as limitações de opções de tratamento para elas são menores. Hoje a gente tem coisas diferentes. Que ótimo. Essas diferenças, a gente viu muito que o senhor pratica muito até no Sírio-Libanês, que é um dos hospitais referências aqui da capital, né, de São Paulo. Como que é lá, assim, pro doutor? Chegar até um hospital tão grande, de tão referência, assim. Quantos anos já o doutor tem de Sírio-Libanês aí? Eu acho que eu tenho 10 anos de Sírio-Libanês. 10 anos. 10 anos. Eu já estou lá há muitos anos. Eu atendo no núcleo de medicina avançada do Sírio-Libanês e no grupo de escoliose e deformidade. Mas mais no núcleo de medicina avançada. E o meu consultório é na frente, então, tipo, eu estou todos os dias lá. Assim, eu não teria como falar, entendeu? Assim, no meu modo de ver, é a melhor instituição de saúde do Brasil e talvez uma das maiores instituições de saúde do mundo. Olha só. A gente tem muito na nossa instituição o que a gente chama de turismo médico. Então, a gente tem gente do mundo inteiro que vem para se tratar no Brasil. E a medicina no Brasil, quando a gente tira o fator custo, é de altíssimo nível. Então, a gente tem 2 viés ruins. A gente tem, por exemplo, o médico americano, ele é altamente intervencionista. Então, ele está preocupado com a parte capitalista, comercial, e às vezes você tem um excesso de indicação. Então, por exemplo, um desgaste de joelho, que aqui a gente vai tratar com remédio, fórmula, fisioterapia, perda de peso, aí você faz 5 infiltrações de lubrificante de joelho, e aí você leva essa doença por 10, 15 anos. Lá vai para próstata de joelho na primeira consulta. Então, assim, eles são altamente agressivos. Por outro lado, na Europa, a medicina é altamente estatizada. O médico lá, ele é um funcionário do Estado. São pouquíssimos médicos europeus que vivem da medicina particular. A maioria é estatizada. Aí é o contrário. Ele vai ganhar 15 mil euros operando ou não operando, ele vai operar só quem estiver morrendo. Aí é o outro oposto. Você não opera quem precisa porque, por inúmeras razões, não é interessante para aquele profissional assumir aquele risco. O Brasil não. No Brasil a gente tem, primeiro, um equilíbrio, eu acho, entre a parte comercial e a parte médica em si. E depois a gente tem a questão do latino. Assim, o cidadão, o latino em si, você tem essa questão do indivíduo, dar mão, abraçar, dar beijo, conhecer, o paciente vira seu amigo, vai jantar na sua casa. Você tem essa questão da humanização. Então, eu já fiz alguns fellows nos Estados Unidos, você nem fala com o seu cirurgião. Você tem um médico diferente, que é um fisiatra, um physician, que ele conversa com você, ele te explica e é ele que vai te acompanhar. O cirurgião, ele entra e fala, tudo bem, bom dia, eu sou o cirurgião fulano de tal, você tem alguma dúvida?
Nossa. Tenho essa, não vou te operar amanhã. Ele te opera e nunca mais te vê. Ele não tem essa relação de amizade. Então, assim, são coisas diferentes. No Brasil, não. No Brasil, eu acho que a gente tem um equilíbrio entre a parte humana e a parte que é a parte comercial. Na nossa instituição, realmente a gente tem um outro nível de tratamento. Assim, não dá para comparar nem com outros hospitais ditos grandes de São Paulo. Assim, realmente é um mundo à parte. Não é à toa que é referência, né? Assim, não é à toa que é referência. Agora, para mim, trabalhar lá é uma grande honra. Lá, e assim, o único lugar que eu atendo que não é lá, que eu trabalho que não é lá, é na CD. Na CD também é outra paixão que eu tenho. Tenho uma paixão enorme pela instituição. Enorme. Assim, o dia que eu vou trabalhar mais feliz é o dia que eu vou... porque lá realmente eu faço a diferença na vida de muita gente. Assim, tem uma diferença mesmo. Mas são coisas bem legais. E, doutor, tirando um trauma mesmo que a pessoa não espera, levando em consideração exemplos brasileiros, aí a pessoa demora, ela começa a sentir uma dorzinha, e não é o suficiente ainda para eu ir no médico, até tá explodido, assim. Diferente das doenças, assim, que existe um tratamento, que, assim, hoje as pessoas elas chegam já no limite para fazer uma consulta de coluna e você já trata ali, ou elas sentiu a dorzinha já tá indo. Como que você vê isso? Pô, não, então, eu acho que tem... Eu não saberia te especificar, eu acho que tem de tudo. Até porque uma dor tipo de hérnia, por exemplo, é uma dor muito forte, né? Mas eu acho que tem de tudo. O que eu posso te garantir é que se realmente você tiver uma doença, quanto mais tempo você demorar para ter um tratamento, pior vai ser o seu resultado. Sentiu uma dor, vai no médico. Basicamente isso. Se a gente fosse colocar de uma maneira geral, seria isso. Mas, assim, hoje, por exemplo, se for pegar a crise de dor lombar, que nem a Mona teve que ficou pós-crossfit. Não foi no médico. Todo ser humano vai ter 1 a 2 episódios de dor lombar. Todos, 100%. Então, assim, tipo, não é porque você vai ter uma dorzinha nas costas que você obrigatoriamente precisa. Eu tive uma dorzinha nas costas, eu tomei um Dorflex, cataflama, de pirona, mas não melhora. Tá. Aí é uma situação, entendi. entendeu? Assim, ou eu não tô com uma dorzinha, eu tô com uma dor excruciante, eu não consigo andar. Aí também é uma situação. Então, assim, eu acho que... Sim, que a questão que eu odeio hipocrisia. Assim, tirando as falsas hipocrisias, eu acho que a questão do bom senso é o melhor. Entendeu? Assim, a verdade é o seguinte: ninguém conhece seu corpo que nem seu subconsciente. Então, assim, quando você tem um problema, ou uma dor, ou uma patologia, você sabe quando aquilo é uma coisa a ser levada em consideração ou quando aquilo é alguma coisa que não é nada. Assim, você sabe, pô, sendo médico ou não, entendendo, você fala, pô, isso daqui não tá legal. O problema é quando você sabe que não tá legal e você posterga porque você tem medo de um diagnóstico, porque você tem medo... Eu não vou no médico porque senão eu fico doente. Meu pai, né? Eu tô sentindo, mas eu não vou no médico, porque senão eu vou descobrir que eu tô Exatamente. Mas é verdade. Aí o cara tem um tumor, uma metástase e ele só vai... Podia ser tratado. E ele morre por causa disso, entendeu? Então, assim, isso daí também... A gente também acontece. Do mesmo jeito que a gente tem o que não tem nada, que vai procurar o médico, a gente tem o que tem. Agora, isso daí é uma questão super interessante. Quando eu era residente, que eu ainda dava plantão à noite, aí eu fui jogar bola e torci o tornozelo. Pô, um entorcezinho de nada, meu. Uma luxação. Você olhava o meu tornozelo assim do ladinho, assim, tinha um inchadinho assim, forçando a barra. Aí eu fiquei pensando, se o cara me acorda, um cara do meu tamanho me acorda 3 horas da manhã pra falar que tá com dor no tornozelo, que torceu jogando bola, eu olho e vejo esse pé, eu falo, marmanjo, 3 da manhã. O que acontece? Só que isso é nos outros. Em mim, doeu pra burro. E eu não fui no pronto-socorro porque eu era residente de ortopedia e eu sabia que não era nada, senão eu tinha ido. Então, eu costumo dizer assim, a dor nos outros é uma coisa, a dor na gente dói. Nos outros vai depender da sua empatia em relação àquele ser humano. Mas quando é na gente, dói. Então, o Dr. CrossFit estava aí, né, dona Luna? Então, assim, a gente tem que avaliar bem, entendeu? Assim, esse tipo de coisa, esse tipo de lesão. Agora, se você for num profissional experiente hoje, não existe nenhuma doença de coluna, independente do grau ou gravidade, que a gente não consegue melhorar.
A gente vai melhorar. Pode ser através da neuromodulação, pode ser por uma nova cirurgia, pode ser por uma mudança de hábito de vida, mas não existe uma patologia de coluna que você não consegue trazer uma melhora da qualidade de vida para aquele doente. Nem que seja tratando o quadro depressivo e melhorando a visão dele em relação a algo que é imutável. Só para ter uma última vez na neuromodulação, o senhor falou que é uma tecnologia de 10 anos atrás, deu um boom agora há menos 2 anos, mas é possível ter mais atualizações ainda? O que o senhor espera? A gente chegou assim, tipo, no ápice do lugar ápice. Legal, do que, assim, já. no lugar bom do que a gente tem. Eu acho que vai demorar um pouco para a gente ter um upgrade, mas com certeza daqui a 3 a 5 anos vão aparecer geradores novos. Então, por exemplo, quando eu digo upgrade, é assim... Menor, talvez? Não, por exemplo, assim, eu vou te dizer um exemplo real. Vamos imaginar que a dor seja uma sinfonia de Beethoven. Tá. Então, a dor é uma sinfonia de Beethoven. Então, o neuromodulador mais antigo, ele ia gritar tão alto que o seu cérebro não ia ouvir a música. Mais ou menos assim. Só que quando ele gritava tão alto, ele causava um formigamento. Então, por exemplo, eu tinha uma dor na perna, eu estou trocando a dor na perna por um formigamento. A perna vai ficar dormente, vai ficar formigando, mas não dói. Hoje, as programações novas é como se eu tocasse Beethoven em cima de Beethoven. Então, eu melhoro da dor e eu não sinto o formigamento. Mas eu já tinha a melhora da dor, só que hoje eu tenho a melhora da dor sem o formigamento. Sim. Eu tenho um gerador não recarregável, que eu não preciso de carregar, a bateria vai durar 6 meses, 2 anos, 3 anos, a depender da quantidade de energia que eu vou usar, e eu tenho os que carregam. Os que carregam são para dores mais complexas, dores mais intensas, que eu vou demandar mais energia. Então, eu não tenho como colocar um equipamento que custa centenas de milhares de reais para durar 30 dias. Ele tem que ter uma durabilidade maior. Os geradores anteriores, dava um monte de problema. Esquentava para carregar, quebrava a antena, quebrava o carregador. O paciente tinha que carregar, depender da carga. 2 horas demorava para carregar todos os dias, porque ele usava muita energia. O novo, você vai carregar 2 horas, do 0 ao 100, e vai durar 1 semana, 10 dias, 15 dias. Então, em vez de você carregar todo dia, você carrega uma vez a cada 2, 3 semanas. Nossa. Então, assim, tipo... Melhorou muito. Melhorou muito, mas não é a terapia. É a tecnologia que melhorou a qualidade de vida daquele paciente que já tinha o benefício de ficar sem dor. Só que ele ficava sem dor, mas para ele ficar sem dor, ele tinha um formigamento processo que ele tinha que carregar 2 horas todo dia. Hoje ele fica sem dor, ele não tem o formigamento e ele carrega 2 horas a cada 3 semanas. Então não é a mudança do princípio do tratamento, é a tecnologia pura e simples que mudou. E pergunta leiga, talvez burra. Mas não, jamais. O que é o carregar, assim? Porque a legal. conecta... Então, você vê como as coisas evoluem na área médica e na área militar muito antes de evoluir para o cidadão normal. Na verdade, você carrega um cinto na tomada, aí você coloca o cinto aqui, porque o gerador está debaixo da pele. Tá. Aí ele faz apita que está no lugar. Aí você fecha o cinto e ele carrega por onda de Wi-Fi, que nem o carregador de celular que você coloca. Nossa. Carrega por porque eu tava pensando, você não vai conectar um USB. USB. Não, ele carrega por onda de Wi-Fi. Não sei se onda de Wi-Fi seria o termo. Mas eu entendi. Você encosta e ele carrega dessa maneira. Acho que antes de a gente entrar no assunto do livro, eu queria saber se o doutor pode compartilhar conosco alguma história, de sucesso da sua carreira aí, que marcou, Você diz o quê? Como médico? Como médico, de paciente, aquele... De paciente eu vejo até todo dia. São várias. São milhares, assim, milhares. Assim, os pacientes porque é o que eu estava te falando. Eu não opero qualquer um. Assim, eu opero os que realmente precisam, mas os que precisam, e os que precisam, melhoram. Então, assim, a gente tem casos, assim, lindíssimos. A gente tem deformidades gravíssimas que reduz a 0. Assim, padrinho de festa de 15 anos, eu já fui de uma pancada. Olha só! Não porque você tem aquela adolescente, ela é deformada, você faz uma cirurgia, você muda a vida daquela criança, daquele adolescente, entendeu? Assim, eu já fui muito. Então, assim, casos assim, eu tive, sei lá, graças a Deus, milhares. Agora, o que eu tenho de mais marcante, que poderia ficar para
pro público de vocês e do nosso, é que eu já presenciei vários milagres. Aí é o... Me arrepiei, então, doutor. O que é isso? Já vi vários, pô. Já vi vários. Então conta um que marcou o senhor. Eu vi vários. Com diagnóstico já e do nada... Olha, tem um que foi super legal. Eu tinha uma paciente que ela tava... Não vou falar o hospital porque... Mas era uma instituição acadêmica e ele era como... Era aquelas enfermarias antigas que era grandona, que ficava uma cama do lado da outra, assim. Sei lá. Aí, eu tava de plantão lá, mas eu não era um médico do serviço, eu tava de plantão lá. Aí pediram para eu avaliar essa paciente. A paciente tinha uma metástase num tumor de mama e o tumor tava comprimindo a medula e ela tinha perdido o movimento das pernas fazia mais ou menos 24 horas e tava urinando e evacuando na roupa. Eu sentava na enfermaria, as moscas até estavam voando em cima. Então, assim, se fosse aberto, os urubus já estavam ali para comer a carniça. Entendeu? Aí ela falou, pô, doutor, eu não queria morrer assim. Entendeu? Queria morrer com o mínimo de dignidade, não queria morrer evacuado de nada, não queria morrer assim. Eu falei, olha, a gente pode operar a senhora para descomprimir a medula, tirar o tumor da medula, não tem como tratar a metástase, que a metástase é químio, rádio, tem como descomprimir a medula, tirar a medula. E descomprimir, como faz menos de 24 horas de lesão, a urina vai voltar ao normal, a evacuação vai voltar ao normal, a mobilidade das pernas vai voltar ao normal, a senhora vai ter um pouco mais de dignidade. Ela falou, tá, eu quero operar. Aí tá bom. Aí eu fui falar com a equipe da oncologia. O oncologista é aquele cara que ele briga pelo doente até o final. Meu. Todo mundo já desistiu, o oncologista tá lá, não, vamos. É outro perfil de médico. A onco falou, não tem prognóstico, não vai operar. Aí eu falei, pô, mas a paciente que opera a gente não autoriza. Aí fui falar com a cardio. A cardio falou, não tem condições de você operar dentro. Então, aí mandei, e tem umas coisas que você não dá pra você explicar o porquê, entendeu? Porque, quando a onco falou assim, não dá pra operar, eu já teria falado assim, tá bom, se a onco falou que não dá pra operar, não dá pra operar. Então tem umas coisas na vida da gente que a gente não sabe o porquê, entendeu? O porquê. Aí, liguei pro diretor do hospital. Aí falei, doutor, eu tô com caso assim, a doente quer ser operada, a onco não autorizou, a cardio não autoriza, mas a paciente quer ser operada de qualquer jeito, Aí o diretor falou assim, André, por mim você pode operar, só que é o seguinte, responsabilidade é sua. Se der errado, é o seu CRM, porque a onco falou que não é para operar, a cardio falou que não é para operar. Se a doente morrer na mesa, a responsabilidade é só sua, você fez contra todos os outros. Mas você é médico, o CRM é seu, a doente autoriza o termo. Se vier a óbito e a família não questionar, morreu. Se a família questionar, eu não sei onde você vai conseguir achar uma defesa para se defender. Então, assim, Acho bem claro que poderia acontecer. Exatamente. E eu não sei por que razão, mas eu falei, tá bom, pus na mesa e operei, pô. Assim, só que eu pus na mesa e operei. Só que, eu não era do serviço, eu estava dando plantão, estava dando residência. Meu estágio acabava naquele dia. Eu operei ela naquela noite. Olha. Passei visita, dei bom dia para ela no dia seguinte e fui embora. Nunca mais vi, nem lembrava, esqueci, meu. Esqueci totalmente daquilo. Passaram-se 13 anos. Aí eu tô sentado no consultório, aí entrou uma paciente, sentou assim, olhou para mim e falou assim. Aí ela ficou olhando para mim, eu falei, bom dia, senhora. Pois não, aí ela ficou em silêncio olhando para mim assim, tem. Ela falou, o senhor lembra de mim, né, doutora? Eu falei assim, olha, eu vou falar para a senhora que eu sou muito bom de rosto. Dificilmente eu esqueço o rosto, não lembro das queixas. Mas dificilmente eu esqueço o rosto, que eu tenho uma memória visual, assim, fora do normal. Mas realmente eu não lembro da senhora. Ela falou assim, doutor, eu sou aquela paciente lá do Hospital X, que estava todo evacuado, urinado, e o senhor me operou sem ninguém querer. E eu vim aqui para dizer que fazem 13 anos eu estou curada. Eu não morri. Contra tudo e contra todos eu estou curado. Então eu vim aqui, paguei a consulta para falar para o senhor obrigado. Nossa. Que massa. Então, assim, não tem explicação, porque uma paciente estava condenada. Então, assim, eu já visualizei, assim, e já vi várias vezes isso acontecer. Agora, se você for procurar, com certeza que vai ter uma explicação científica. Melhor não procurar, né, doutor? Vai ter uma explicação científica, entendeu? Aí cabe, assim, a cada um, assim, ver, assim, como pensa. Assim, eu acho que é mais fácil acreditar que, tem alguma criatura superior que dota a gente de habilidades que a gente não tem, do que achar que a sorte ou o acaso é tão grande assim, que, a somatória de chances da sorte ou do acaso acontecer é muito mais improvável do que a gente ter um ente superior que
domine ou controle a gente. E eu, sempre falo isso, assim, que eu sei da minha insignificância. Tem muito médico que ele acha que é Deus. Eu não acho que eu sou Deus. Eu sei da minha insignificância. Assim, quando eu estou operando e não vai bem, eu rezo, meu. Aí outro dia eu tava passando um parafuso e o parafuso não entrava de jeito nenhum. Aí eu tava falando baixo assim, aí o residente falou assim: que foi, professor? Aí eu não respondi ele: professor, eu não entendi. Que ele achou que eu tava falando assim: pinça, porta-agulha. Tipo, pai nosso. Exatamente. Aí, tipo, na terceira massa. vez que ele falou assim: professor, eu não tô te ouvindo. Eu falei assim: eu tô rezando. Aí ele ficou quieto. Massa de ouvir isso Aí, de um médico. aí daí a pouco eu virei pra ele e falei: fala. Aí ele falou assim: o que você estava fazendo, professor? Eu falei: eu estava rezando. Ele falou: se deu certo? Eu falei: o parafuso entrou. Que máximo. Agora você pode chegar e falar assim: não, sabe o que acontece? Quando você faz uma oração, quando você reza, você ativa áreas diferentes do seu cérebro que te traz um hiperfoco e que permite. A ciência vai explicar, né, doutor? A ciência explica. Então, tipo assim, aí vai tipo da fé de cada um, entendeu? Com certeza. E eu já tive várias cirurgias que eu entrei e saí, quando eu saí, eu falei: putz, como é que foi mesmo? Porque parece que nem era eu que estava ali. Pô, doutor, sabe o que acontece? Você estava tão concentrado que você nem fez backup. Pô, tudo bem, você pode... Nem era mesmo, então. Pode ser que seja isso. Tipo assim, eu às vezes acho que não sou eu mesmo. Então, assim, eu já presenciei várias coisas assim, mas isso assim, tipo, é a minha forma de pensar, não quer dizer que eu esteja certo, entendeu? Assim, aí vai da fé ou da individualidade de cada um, né? Muito bom. A gente podia terminar com você só, mas eu preciso falar disso aqui. Vamos falar do livro, com certeza. Gente, desde o começo desse episódio, vocês estão vendo que a gente tem um livro Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. Não é de medicina esse livro, né, doutor? Não, na verdade não é de medicina. Explica pra gente um pouquinho dele. Tipo, na verdade... Esse é meu, tá, gente? Vai ter um sorteio, doutor? Vamos, eu vou deixar 10 com você pra você sortear pro seu público. Isso, velho, fechou. Aí você sorteia pro pessoal, aí faz alguma brincadeira no Instagram e aí a gente manda você sorteando e dando pra gente o endereço, a gente manda entregar na casa da pessoa. Fechado. O que acontece é o seguinte: esse livro tipo, é um manual de sucesso, entre aspas, e a parte cinza dele é um manual de investimentos, mercado financeiro e derivativos. Que é uma das empresas do senhor, inclusive. É uma das áreas que eu sou, tipo, eu sou apaixonado por derivativos e mercado financeiro e essa parte de educação financeira. Só que esse livro, ele nasceu porque é o seguinte, tipo, eu e minha mulher, onde a gente estava assistindo televisão, eu sempre gostei de ler, eu sou um leitor assíduo, tipo, eu só durmo lendo, eu gosto de ler, gosto. Agora, meu sonho era escrever um livro que nem o do Paulo Coelho, mas assim, tipo, eu não teria essa capacidade de escrever um romance. Então, eu já tinha essa vontade de escrever um livro, só que esse livro surgiu da necessidade, porque assim, tipo, a nossa sociedade, os nossos jovens, nossos adolescentes, muitos dos nossos adultos, a gente só é bombardeado o dia inteiro com coisa ruim, você entendeu? Então, assim, você só é bombardeado por informação ruim, entendeu? Assim, que o pessoal não interprete mal, mas assim, tipo, assim, enaltecendo o traficante de droga, enaltecendo o fulano, enaltecendo a promiscuidade, agredindo a família, você entendeu? Assim, tipo, assim, a gente sofre esse bombardeio, sei lá, midiático, vamos dizer assim, o tempo todo. Aí eu fiz o livro para mostrar para as pessoas que existe um caminho correto a seguir, entendeu? Assim, é um livro que traz a minha experiência pessoal em muitos aspectos, mas traz um manual, mas é um manual que é o básico. Então você pega aquela mocinha que ela era empregada doméstica. Aí ela dá um gás e trabalha de empregada doméstica e faz um curso para terminar o terceiro colegial. Aí ela faz um supletivo 6 meses. Aí ela sai de empregada doméstica para caixa de supermercado. Aí de caixa de supermercado ela faz um curso de Excel e um curso de computação. Aí ela vira gerente do supermercado. Aí como gerente do supermercado, ela ganha um salário que ela consegue pagar uma escola particular para o filho dela. Processo. Aí o filho dela vai ser alguém que vai ter um futuro diferente. Então, assim, o meu avô, por parte de mãe, ele era do sertão do Ceará. Do sertão do Ceará, meu. Conta no livro essa história. Ele era do sertão do Ceará. Para minha mãe estudar, ele pegava minha mãe e colocava assim... Sabe o barril do Chaves?
Tipo o barril do Chaves, ele colocava um pelego de bicho, aí minha mãe abraçadinha assim, ele pegava aquele negócio com uma corda na boca, ele ia nadando o cachorrinho no açude para deixar minha mãe. Aí minha mãe andava 2 quilômetros até a escola rural e voltava, e quando ela voltava à tarde, meu avô ia pegar ela. Então meu avô era um visionário, porque ele deu estudo para ela. Ela virou médica, veio para São Paulo, conheceu meu pai. Então meu avô morava no sertão do Ceará. Eu tenho um iate. Olha como que foi a construção disso. Exatamente, assim, mas tipo, começou nele lá atrás. E por parte de pai tem uma outra história que é um pouco diferente, mas tem. Então, assim, às vezes você. Tem isso no livro, inclusive. Tem isso no livro. Então, assim, às vezes você não vai ser o que vai andar de iate, mas você vai ser o que vai permitir com que os seus descendentes andem de iate. E se você não for levar para o lado da religiosidade, o seu filho, ele é você, pô. Entendeu? Ele é 50% você, 50% sua esposa, e a mitocôndria dele não é da sua esposa. Ele é você. Então, enquanto você continuar tendo prole, o que é você, que é seu material genético, ele é imortal. Então, quando você constrói as próximas gerações, você está comprando, de certa forma, a imortalidade. O que é você vai continuar existindo no mundo mesmo quando você não estiver aqui. Então, assim, esse livro, ele é isso. Tipo assim, é um manual de boas práticas e de metodologias que, com certeza, vão fazer você impulsionar e alavancar a sua vida, mas, assim, sem falsas promessas ou falsas ilusões. Assim, só mostrando que, tipo, tem um caminho, mas o caminho, ele tem um preço. Você quer pagar esse preço? O que você está disposto a fazer? Exatamente. Aí o indivíduo, o cara fala assim, pô, eu quero um Lamborghini. Eu falo, quer porra nenhuma. Porque se você quisesse, você tinha. Esse é o mesmo cara que chega querendo operar e não precisando. Exato. Então, assim, essa ideia. Agora, já a parte de finanças é diferente. A parte de finanças que tem no livro, ela exige um estudo. Você tem que parar, ler, estudar, reler, ler de novo. Entendeu? Assim, e nem tem por objetivo transformar você num expert, mas tem por objetivo pelo menos despertar sua curiosidade para que você busque mais conhecimento e por aí você vá conseguindo fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você. Porque assim, se você for depender, se você tiver a ilusão que você vai se aposentar, amigão, você vai ter um amargor terrível. Assim, vai. Não, é simples. A população brasileira está envelhecendo e a taxa de natalidade está caindo. Então, se você for pegar hoje, e você der um Google simples e colocar assim, ó, pirâmide etária do Brasil 2022, que eu acho que foi a última que foi feita, o último censo. Você tem mais adulto de 40 a 45 anos do que criança de 0 a 5. E você tem 8 adultos de 40 a 45 anos para cada idoso. Então, se a gente em 8 não consegue sustentar um idoso, como uma criança vai sustentar a gente? Não tem e como. então, assim, não tem como. Então, assim, a Previdência, ela está fadada a falir. Então, assim, se você não tiver essa consciência e não começar a economizar dinheiro, a fazer o dinheiro trabalhar com você, hoje, um profissional, ele tem que ser multifunção. Assim, é muito difícil você ter alguém, por exemplo, se o cara é engenheiro, ele é engenheiro Uber e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Trade. Exatamente, porque tipo assim, você tem que ser multifunção, senão é difícil você conseguir numa coisa só você. Então o ponto é esse, entendeu? A gente sabe Muito bem bom. disso também. Exatamente, vocês que são empreendedores no Brasil, com essa carga tributária, pô. Entendeu? Você Não é fácil. não, exato, pô, é suado. Você tem que fazer 20 coisas para se sustentar, para conseguir fazer o que você gosta. Assim, é muito complicado, entendeu? Assim, é muito complicado. Infelizmente. E rezar, né, doutor? Tem que ter a reza ainda também. Tem que ter a reza. É para ajudar, senão não vai. O espírito tem que ter a fé também. Exatamente. E o livro fala disso. O livro fala disso. Entre outras coisas. Muito bom. Bom, o doutor disse que vai deixar alguns aqui, então você que está assistindo, comente aqui no vídeo, né? Boa. Pra gente também A gente fazer vai esse bolar sorteio. esse sorteio de como Vamos a gente fazer vai o fazer sorteio, vamos ver como é que a gente vai fazer. E daí a gente vai fazer chegar até você esse livro também. Eu gostei da capa desse livro, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque é um Muito bom. temporizador. Não sei se você percebeu. Exatamente. Eu tô olhando para um temporizador. É a noção de tempo. Tipo, Não é, porque tipo, as pessoas não dão, às vezes, muitas vezes, a pessoa não dá valor para ele mesmo, entendeu? Então, se a gente for tirar todo o lado espiritual e a gente for pegar uma das coisas que fala no livro, que é tipo
a evolução, se você for pegar a evolução darwiniana, né? Então, assim, as mutações, elas acontecem ao acaso e o meio seleciona os mais aptos. Então, se você, sei lá, for uma onça e você nascer com olho verde atrair a fêmea, vai ter várias oncinhas de olho verde. Então, mas a mutação do olho verde aconteceu ao acaso, do mesmo jeito que teve uma mutação de olho amarelo que foi extinta. Se você entende que cada ser humano que nasce, ele nasce com mutações diferentes e você entende que você vai ser selecionado pelo meio ambiente que você vive, primeiro que você vai passar a agir ativamente e não passivamente nessa seleção natural. Então, você vai usar uma roupa mais bonita, você vai perder peso, você vai estudar, você vai agir para ser selecionado nesse meio ambiente. Esse é um ponto. Segundo ponto, que se a gente for pensar dentro desse modelo darwiniano, a gente teve o Big Bang, aí o nada explodiu, aí foi se formando os planetas, não sei o quê, aí teve não sei o quê, aí teve os dinossauros, aí veio a bactéria, não sei o quê, foi evoluindo até chegar em você. Então, você é o ápice da evolução, pô. Tipo, então, se você passou por milhões e milhões e milhões de anos de seleção natural, você é o ápice da evolução. Não tem nada mais evoluído que você, talvez no universo. Então, assim, talvez, pelo menos no conhecido. Então, se você entender que você já é especial e que você já é o ápice da evolução, talvez essa seja a motivação para que você fale, pô, eu posso. Aí, quando você pensa e você acredita, eu posso, aquilo já começa a ter um peso diferente. Aí, quando você cria coragem e verbaliza e fala, eu posso, aí você já está jogando para o universo uma realidade. Segredo. Exatamente, assim, o segredo ele traz uma visão um pouco diferente, uma visão um pouco romantizada da coisa, entendeu? Porque assim, eu não acredito que você vá ficar imaginando que você vai ganhar na loteria e você vai ganhar na loteria, entendeu? Não é tão fácil assim. Mas se você imaginar que você vai ser próspero e você começar a buscar caminho para prosperidade, depende de você também. Depende de você, entendeu? A gente fala muito aqui de ser inconformado, né? Não pode se conformar com a situação. Não é exato. Você tem que brigar. Fala, vou brigar até o final, pô. Pô, tem uma história que é fantástica mesmo. Diz que o cara foi caçar um leão. Já viu essa história? Não. Depende, vamos... Não, esse cara foi caçar um leão, aí já tava vários dias caçando leão, com uma espingarda de 2 canos na África. Aí tava vários dias caçando leão, que já chegou um ponto que ele tava caçando o leão e o leão tava caçando ele. Aí, pum, ele deu de frente com o leão a uma distância. Aí o leão olhou pra ele e veio correndo. Aí ele, pum, disparou a primeira vez, falhou o cartucho. Tava um momento, falou. Aí ele, pum, disparou a segunda vez, falhou o cartucho. Aí ele puxou a faca de selva assim, a hora que ele foi dar um passo em direção ao leão, ele tropeçou, a faca de selva caiu. Aí ele meteu a mão na bota assim, tirou aquela faca reserva que tem, aquela pequenininha na bota, ele falou assim, não, se tem alguma hora que eu tenho que rezar... É agora. Aí disse que esse indivíduo... Você conhece a história, não? Não conheço, aí disse que esse indivíduo falou pra Deus assim, falou assim, ó, Deus, é o seguinte... é o seguinte, vamos bater um papo aqui nós dois, eu e você. Se o senhor for torcer pelo leão, que eu tenha uma morte rápida e digna. Se o senhor for torcer por mim, que eu saia daqui vivo. Se o senhor não for torcer para nenhum dos dois, puxa uma cadeira e senta, que você vai ver a maior batalha da história da humanidade. Então, assim, eu acredito muito nisso. Assim, tipo, se você não ganhou, então, assim, se a gente vai lutar... Não acabou o jogo ainda, né? Se a gente vai lutar e batalhar por isso, então a gente vai lutar e batalhar por isso com tudo que a gente tem, pô. Mas você tem que estar disposto a isso, né? Entendeu? E é com essa frase, com muito essa história. Muito bom. Mas tem uma... Deixa eu fazer uma... Eu vi um termo há pouco tempo, inclusive, depois eu fui pesquisar ele, que era o queime o barco. Não sei se você já ouviu também. Não. Que era uma história dos vikings, que quando a pessoa estava com medo ainda de entrar e invadir uma terra, os vikings eles queimavam o barco deles mesmos, Pra eles não conseguirem fugir. Não tem como voltar. Então você tinha que conquistar mesmo o lugar. Que daí você conseguia morrer. habitar. Isso, que não tem segunda. Não tem segunda opção. Ou vai. Vai. Muito bom. Então, Terminamos? Terminamos. muito bom, foi fantástico. Doutor, um último recado e suas redes sociais também pra galera. Então, as minhas redes sociais a gente depois deixa aí na legenda do programa, mas o que eu uso mais é o Instagram, é @dr.andrecoluna.
pessoal quiser entrar lá, deixar pergunta, mandar direct, a gente sempre responde. Responde mesmo, gente. Tem até gente que faz. Você faz videozinho, inclusive, de uma pergunta e fala, responde tudo mesmo. A gente responde. Tipo, a gente tem uma equipe de assessoria fantástica que ajuda a gente, responde uma parte. Quando eles têm dúvida, eles me mandam, eu respondo a outra parte. A gente responde todo mundo. O pessoal que quiser entrar é fácil acesso. E me achar é fácil. Se der um Google aí, o cara Doutor André Codô. Chega lá em casa. E um último recado pra galera que tá assistindo a gente também. De empreendedorismo ou na Não, na verdade, assim, eu acho que foi um dos melhores podcasts que eu já participei. Foi uma honra estar aqui. Foi um prazer enorme vir aqui discutir, conversar com vocês. Eu acho que a gente já deixou um monte de mensagem boa aí pro pessoal que vai assistir. Eu queria só deixar muito obrigado pela oportunidade e que vocês tenham um crescimento aí exponencial e muito sucesso aí daqui pra frente. Pra nós, muito doutor. obrigado, foi muito Obrigado. bom. Foi muito bom. Muito bom. E os recados finais, dona Mona? Suas redes sociais também? Eu sou Monadom Oficial, tem lá um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho dos meus cachorros, um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho de tudo lá. Tá entrevistando... Hoje você vai sair pra entrevistar uma galera também. Hoje. Monadom do Pagode, vocês vão acompanhar também. Ai, Luan. Vídeo lá do Périx. A gente tá fazendo... eu preciso Cobertura. contar isso. A A gente boa. tá fazendo o Giro Super Life, né? O que é o Giro Super Life? O Giro Super Life é quando a gente é convidado para ir em algum evento, fazer cobertura de imprensa. E a gente faz lá também algumas entrevistas bem legais. Logo vocês vão ver vídeos aqui no canal também. Perfeito. E o seu? O meu é Luan Carlos. Esse é o Super Life Cast. Life Cast. E estamos em todas as redes sociais com o Super Life. É isso aí. No Instagram, inclusive, o portal é o Super Online e o site superlife.wig.com.br. Lembrando que todas as entrevistas que a gente faz aqui, além de YouTube, ela vira notícia. É isso mesmo. Fechado? Gente, Fechado. valeu. Beijo. Gente. Tchau. Um abraço.